Jesus agiu forte. Jovem liberto de cervicalgia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, um dia comum, mas que marcaria o início de uma batalha que só o Senhor poderia vencer. Eu, um jovem de 27 anos, sempre ativo, trabalhador e dedicado aos serviços da igreja, nunca imaginei que uma dor tão intensa pudesse me derrubar da maneira como aconteceu. Tudo começou com um simples desconforto no pescoço, uma pontada que achei que passaria com o tempo. Mas conforme os dias foram passando, aquela dor foi se intensificando, até que se tornou insuportável. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava em casa depois de um dia de trabalho, e ao me sentar para descansar, senti uma fisgada tão forte no pescoço que me fez levantar de repente, como se algo tivesse me perfurado. A dor era tão aguda que as lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Tentei me mover, mas qualquer movimento, por menor que fosse, parecia que uma faca estava sendo cravada na minha nuca. Foi quando percebi que algo não estava certo. Não era uma dor comum, era algo que me impedia até de virar a cabeça. Nos dias seguintes, a situação só piorou. A dor irradiava para os ombros e braços, e até mesmo dormir se tornou um martírio. Deitado, qualquer posição causava mais dor, e eu passava noites em claro, tentando encontrar uma maneira de aliviar aquele sofrimento. Minha esposa, que sempre esteve ao meu lado, via minha agonia e não sabia o que fazer. Ela tentava me ajudar, mas a dor era tão intensa que até o toque mais suave em meus ombros me fazia estremecer. Fui ao médico e após alguns exames o diagnóstico veio: cervicalgia crônica com hérnia de disco na região cervical. O médico explicou que era um caso grave, que poderia levar a complicações mais sérias se não fosse tratado. Ele me receitou medicamentos fortes, fisioterapia e recomendou repouso absoluto. Mas mesmo seguindo todas as orientações, a dor não diminuía. Pelo contrário, parecia que a cada dia ela se agravava mais. Foi então que comecei a me sentir desanimado. Como um jovem, sempre cheio de forças, me vi agora incapaz de realizar até as tarefas mais simples. Não conseguia mais dirigir, pois a dor no pescoço me impedia de virar a cabeça para trás. Não conseguia carregar meu filho no colo, pois qualquer esforço disparava uma dor insuportável. E o pior, não conseguia mais participar dos cultos como antes. Sentar no banco da igreja por muito tempo se tornou um suplício, e muitas vezes eu tinha que sair antes do término do culto, com lágrimas nos olhos, frustrado por não conseguir ficar até o fim. Minha esposa, sempre tão forte na fé, me encorajava a não desanimar. Ela dizia: Deus não nos abandona. Ele vai te curar, só precisamos confiar. Mas, naqueles momentos de dor intensa, era difícil enxergar a luz no fim do túnel. Eu orava, sim, mas às vezes as palavras não vinham, só lágrimas. Sentia-me como se estivesse em um deserto, sozinho, com uma carga que não conseguia carregar. Uma noite, depois de mais um dia de sofrimento, minha esposa me chamou para orarmos juntos. Ela segurou minha mão e começou a clamar a Deus com uma fé que eu não tinha forças para ter naquele momento. Senhor Jesus, ela orava, o Senhor sabe da dor do meu marido. Ele tem sido fiel, tem servido ao Senhor com amor. Não deixe que esse sofrimento o afaste de ti. Dá-lhe forças, Senhor. Cura-o, em nome de Jesus. Eu fechava os olhos e tentava me concentrar nas palavras dela, mas a dor era tão forte que mal conseguia me focar. Mas mesmo assim, algo dentro de mim começou a mudar. Enquanto minha esposa orava, senti uma paz estranha, como se uma mão invisível estivesse me sustentando. Não era a dor que tinha diminuído. Ela ainda estava lá, forte como sempre. Mas era como se Deus estivesse me dizendo: não temas, estou contigo. Aquela noite, mesmo com a dor, consegui dormir um pouco melhor, como se uma pequena esperança tivesse sido plantada em meu coração. No domingo seguinte, fui ao culto com muito esforço. Não conseguia ficar de pé por muito tempo, então me sentei em um banco próximo à porta, para que se a dor piorasse, eu pudesse sair sem chamar atenção. Mas, enquanto os irmãos cantavam os hinos, algo diferente aconteceu. Uma irmã, que não sabia do meu sofrimento, se aproximou e me perguntou como eu estava. Não sei porquê, mas naquele momento as palavras saíram sem que eu planejasse. Estou com uma dor muito forte no pescoço, irmã. Já faz semanas que sofro, e não vejo melhora. Ela me olhou com compaixão e disse: vamos orar agora mesmo, irmão. Ela colocou a mão no meu ombro e começou a clamar a Deus em voz baixa, mas com uma fé que me tocou profundamente. Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Neste momento toca neste irmão. Alivia sua dor, restaura sua saúde, em nome de Jesus. Enquanto ela orava, senti um calor estranho percorrer meu pescoço, como se algo estivesse sendo desfeito por dentro. Não foi uma cura instantânea, a dor ainda estava lá. Mas foi como se Deus estivesse me mostrando que Ele estava agindo, mesmo que eu não visse ainda.
Nos dias que se seguiram, continuei com as fisioterapias e os remédios, mas agora com uma esperança renovada. Minha esposa e eu orávamos todas as noites, e eu começava a sentir que Deus estava me preparando para algo. Não sabia o que era, mas tinha a certeza de que Ele não me abandonaria. Uma semana depois, durante um culto de oração na igreja, o irmão que presidia fez um chamado para aqueles que estavam passando por lutas de saúde. Eu me levantei, mesmo com dificuldade, e fui até a frente. O irmão impôs as mãos sobre mim e começou a orar com uma autoridade que só vem de Deus. Senhor, neste momento nós te pedimos pela cura deste irmão. Tu conheces sua dor, conheces seu sofrimento. Em nome de Jesus, nós ordenamos que esta enfermidade saia, que os discos sejam restaurados, que a dor desapareça para a glória do teu nome. Enquanto ele orava, senti algo estranho acontecer. Era como se uma corrente elétrica estivesse passando pelo meu pescoço, e de repente, uma dor aguda, mas diferente da que eu sentia antes, percorreu minha coluna. Foi tão intenso que quase gritei, mas em seguida veio um alívio como nunca havia sentido antes. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim. O irmão continuou orando, e eu comecei a chorar não de dor, mas de gratidão. Quando a oração terminou, eu me levantei e pela primeira vez em semanas, consegui virar a cabeça para os lados sem sentir nenhuma dor. Era como se tivesse nascido de novo. Os irmãos ao meu redor começaram a louvar a Deus, e eu, com lágrimas nos olhos, só conseguia dizer, glória a Deus. Jesus me curou. Nos dias seguintes, a melhora foi tão evidente que até o médico ficou surpreso. Nos exames de controle ele não encontrou mais sinais da hérnia que antes me causava tanta dor. Isso não é comum, ele disse, mas continue cuidando, pois algo muito bom aconteceu. Eu sorri e pensei, não foi algo, doutor. Foi Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em todo o tempo. Mesmo nos momentos em que a dor era insuportável, Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu duvidei, Ele esteve ao meu lado me sustentando. Aprendi que às vezes Deus permite que passemos por lutas não porque nos abandonou, mas porque quer nos ensinar a depender mais dele. Agora, sempre que vejo alguém passando por uma enfermidade, procuro encorajá-lo dizendo, não desanime. Deus ouve nossas orações. Ele age no tempo certo, e quando Ele age ninguém pode impedir. Minha família e eu continuamos servindo ao Senhor com mais fé e gratidão, sabendo que Ele é o nosso médico, nosso refúgio e nossa força. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por alguma luta. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda cura, ainda restaura. Basta confiar nele, buscar sua face e não desistir. Porque no final, como aconteceu comigo, Jesus age forte. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.